Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 28 ao verso 30. Diz assim o texto bíblico: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças mais uma vez pelo privilégio de estar na tua casa para te oferecer a nossa adoração, te prestar culto, te entregar aquilo que nós não poderíamos oferecer a mais ninguém. E queremos te dar graças também pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Pedimos que o Senhor nos ajude a considerá-la e que as verdades da tua palavra sejam não apenas entendidas por nós, mas que aquilo que a tua palavra nos diz, soe nos nossos ouvidos como desafios para que possamos seguir a tua vontade na nossa caminhada de vida, a fim de que teu nome seja glorificado através do nosso comportamento, das nossas obras e também da nossa profissão de fé. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, eu quero terminar o nosso assunto da santificação respondendo algumas perguntas. Primeira pergunta: quais são os alvos da santificação? E a palavra de Deus nos ensina que existem dois alvos definidos no processo que Deus estabeleceu para transformar a nossa vida, para fazer com que possamos experimentar aquelas operações que nós não seríamos capazes de realizar em nós mesmos. Nós temos um alvo imediato que é nada menos do que através do nosso esforço e da operação do Espírito Santo em nós, nós vamos sendo transformados à semelhança do nosso Salvador. Na verdade, santificação nada mais é do que o processo de revelação da natureza de Cristo em nós. De forma bem simplificada, nós podemos dizer isso. Um homem santo, ele esforçar-se-á por ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Não somente viverá a vida de fé em Cristo, professando que conhece o seu nome, extraindo dele toda a sua paz e força para viver os desafios da vida diária, mas ele igualmente esforçar-se-á por ter a mesma mentalidade que havia no Salvador, que ele diz que é seu Senhor. Aí o texto diz, estou citando o bispo Riley, a fim de que ele se conforme à imagem do Filho. E é por isso que eu li esse texto aqui, preste atenção no verso 19. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso você tem em muitos outros versículos do Novo Testamento. Aquele que diz que permanece nele, de João, esse deve também andar assim como ele andou. Existe até um livro clássico, não sei se você já leu ou se você conhece, Sidney Sheldon, em seus passos, o que faria Jesus? E essa é uma pergunta interessante. Em todo o seu caminhar diário,
talvez você devesse fazer essa pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, como ele se comportaria? O que ele falaria? Como ele pensaria? E como ele agiria? Você pode usar esse tipo de artifício para experimentar a santificação em todos os seus momentos de luta no dia a dia. Irmãos, o Novo Testamento nos ensina que o processo de santificação nada mais é do que a transformação espiritual que é experimentada por todos aqueles que são chamados para fazer parte da família de Deus. É um processo de mão dupla. Nós agimos dentro da nossa responsabilidade e o Espírito Santo, que estabeleceu um programa para que nós pudéssemos seguir a fim de sermos transformados, ele vai honrar a nossa atitude responsável de lançar mão dos meios de graça que o próprio Deus estabeleceu para a nossa santificação. O propósito, portanto, de Deus para nós, enquanto crentes aqui neste mundo, é fazer com que a imagem de Cristo seja revelada em nós, para que outras pessoas possam se sentir atraídas pelo Evangelho. Porque na medida em que pessoas que vivem uma vida difícil, com muitos conflitos, sem paz no coração, com muitos parafusos para serem apertados, ao verem a nossa vida sendo gradativamente transformada, essas pessoas vão chegar à conclusão de que o Evangelho verdadeiramente é o poder de Deus. Faz sentido, é digno de ser professado. É uma religião que vale a pena viver, professar, abraçar. O propósito de Deus, portanto, é revelar o seu Filho em nós, através desse processo de santificação. Quanto mais santificados, mais seremos parecidos com o nosso Salvador. Essa é a regra simples desse processo que Deus estabeleceu para nós aqui. Mas nós temos um alvo final, que é a glória de Deus. O texto de Efésios 2,7 diz que esse processo de transformação que Deus opera em nós de forma gradativa durante toda a nossa vida vai ter um fim, vai chegar a uma consumação. E essa consumação tem o objetivo de mostrar, diz o texto de Efésios, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. E olha, é algo interessante, porque preste atenção nisso. Se todas as etapas do processo de salvação que nós seguimos, conforme nós temos visto até aqui, e a vida de santificação é um processo que se arrasta durante toda a nossa existência aqui neste mundo, e cada mudança que Deus opera no nosso coração, muitas vezes fazendo mudanças que nós não seríamos capazes de operar em nós mesmos, com toda a nossa boa vontade. Nem a pessoa que mais nos ama seria capaz de promover essas mudanças, essas transformações. Mas o Espírito Santo vai fazendo essas transformações, essas mudanças, e em cada operação da graça de Deus na nossa vida, nós podemos dizer com absoluta certeza, nós estaremos promovendo a glória de Deus. Em cada momento. Se você era uma pessoa dada à mentira e crucificou a mentira, aqueles que conheceram você como mentiroso vão dizer: olha, esse evangelho
é verdadeiramente o poder de Deus. Porque esse camarada mentia, mas mentia doentiamente. E agora ele é um homem de verdade. Talvez, se você fosse uma pessoa que usava aquela regra carnal, bateu, levou, e agora você se mostra um homem equilibrado, sereno, capaz de reagir de forma correta diante do pior insulto. Aqueles que lhe conheciam como um homem carnal vão dizer o seguinte: olha, esse evangelho verdadeiramente é o poder de Deus. Se você foi uma pessoa mergulhada no pior grau de luxúria que possa existir, alguém que observou que você foi alcançado pela graça de Deus e agora você é uma nova pessoa, vai dizer o seguinte: o evangelho é verdadeiro mesmo. É o poder de Deus. Porque a interpretação que a pessoa fazia de você não pode dar a mesma interpretação hoje, pelas transformações que Deus operou. Agora preste atenção nisso. Se em cada momento da sua vida, se alguma transformação acontece, a glória de Deus é promovida, quanto mais naquele dia final. Quando o texto de Efésios diz: pois somos feitura dele. Literalmente o texto quer dizer, nós somos um poema inacabado de Deus. Naquele dia final, quando Deus tiver concluído a sua obra, é lógico nós chegarmos a essa observação final de que a glória de Deus vai ser grandemente manifestada, porque nós teremos o produto acabado. Não apenas aquele produto que está recebendo pequenas operações de transformação, até nós chegarmos ao produto final. Se em cada passo nós temos Deus sendo glorificado, muito mais quando nós formos apresentados de forma inculpável, de maneira imaculada diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Cristo que nos alcançou e operou aquilo que nós não poderíamos realizar em nós mesmos. Portanto, imediatamente, o que Deus deseja fazer em nós é nos tornar parecidos com Cristo. E naquele dia final, nos apresentar de forma acabada como um produto que venha a glorificar o seu nome. Agora preste atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que naquele último dia Deus vai deixar de ser glorificado tendo produtos ainda com defeito? Será que alguém vai ser apresentado ainda com defeito diante da presença de Deus? É claro que não. Porque Deus não faz o trabalho pela metade. Nem faz um trabalho com 99% de acerto. Trabalho de Deus é só trabalho 100%. Naquele último dia, nenhum crente verdadeiro vai apresentar qualquer espécie de imperfeição ainda por ser objeto do poder de Deus. Todos aqueles, como diz Paulo lá em Efésios, a igreja vai ser apresentada como uma noiva santa, perfeita, imaculada, completamente lavada pelo sangue precioso do Cordeiro. A glória de Deus vai ser plenamente satisfeita. Deus vai receber plenamente todo o tributo, toda a honra, todo o louvor naquele último dia. Mas talvez você pergunte:
o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu posso fazer? Qual é a minha parte? E essa é a segunda pergunta. Quais são os meios de santificação? Quais são os itens do programa que Deus estabeleceu para honrar na vida daqueles que desejam se parecer com Cristo e naquele dia final serem apresentados como um tributo à glória de Deus, manifestando toda a transformação operada pelo poder de Deus. O primeiro meio e o mais importante de todos é a palavra de Deus. O Salmo 119, verso 105, nos ensina isso. Na Bíblia nós achamos a revelação plena da vontade de Deus. E, de forma geral, nós temos a vontade de Deus para a igreja, mas de forma específica também você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida no estudo que você faz, na leitura que você faz das Escrituras. Deus fala através da devoção particular, quando você separa tempo de qualidade. Preste atenção, não é o resto do seu tempo. Tempo de qualidade para você então parar tudo e orar de forma sincera e pedir: Senhor, fala comigo. Eu preciso te ouvir. E Deus fala através da sua palavra. Tanto na sua devoção particular, naquele seu momento devocional, como também no culto público, quando nós temos a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas preste atenção nisso. Muita gente não gosta de ler. E a gente faz aquela pesquisa na igreja, lamentavelmente, no final do ano, né? Quantos livros você leu? E muita gente responde: nenhum. Nenhum livro. Eu não gosto de ler. Mas a pergunta é a seguinte: se você não gosta de ler, como é que você vai superar isso se a sua obrigação é ler a Bíblia? E preste atenção, ninguém nasce lendo gostando de ler. Ninguém nasce gostando de ler. Ninguém nasce um bom leitor. Leitura é treino. E quanto mais você se exercita, mais você passa a ter prazer naquilo que você está se obrigando a realizar. Mas talvez você diga: olha, esse não é o meu problema. Eu sou um leitor voraz. Mas você pode ser até um leitor voraz. Mas preste atenção. Isso não lhe credencia como alguém que verdadeiramente vai se beneficiar na leitura das Escrituras. Porque você pode ser um leitor desse tipo e fazer uma leitura mecânica. Isso não vai redundar em nenhum benefício espiritual para a sua alma. Você precisa ler com humildade, tendo a consciência que através desse meio de graça, Deus pode falar para você aquilo que você precisa ouvir acerca da sua vontade para a sua vida. A palavra de Deus é fundamental no processo de santificação. Se nós não temos uma comunhão íntima com a palavra de Deus, eu posso garantir para você, talvez você passe 10, 20, 30, 40 anos como crente, e você vai chegar, depois de 40 anos, patinando na fé, sem compreender muita coisa a respeito do Evangelho, porque você não procurou buscar conteúdo espiritual na palavra de Deus. O segundo meio de graça é a oração. Novamente, nós precisamos separar tempo de qualidade para buscar a presença de Deus. Nas Escrituras, Deus fala conosco. Através da oração, nós falamos com Deus. Então, a comunhão que Deus estabeleceu para os seus filhos é uma via de mão dupla.
Ele fala conosco através da sua palavra e nós falamos a Ele através da oração, que é o meio de graça que Ele próprio estabeleceu para que tivéssemos comunhão com Ele. Interessante que Jesus viveu neste mundo sem pecado. Sem nenhum pecado. Jesus não foi submetido a nenhum processo de santificação, porque Ele já era perfeitamente santo. Santo num grau absoluto. Mas olha o que diz as Escrituras em Lucas capítulo 3. Depois de Jesus ser batizado, estando ele a orar, o céu se abriu. Irmãos, tem muita gente precisando que o céu se abra. Gente passando por muitas dificuldades, muitos problemas. Não tem outra maneira do céu se abrir, senão através da oração. E olha, preste atenção nisso. Se Jesus precisava orar, e foi o homem quem mais orou, quanto mais nós. Quanto mais nós. O terceiro meio de graça são os sacramentos. A Bíblia nos ensina que existem apenas 2 sacramentos: o batismo e a ceia. E esses sacramentos foram instituídos por Deus para que através deles nós fôssemos beneficiados de uma forma misteriosa, mas eficaz. E quando a gente pensa no batismo, eu não estou falando aqui em regeneração batismal, eu não acredito nisso. Nós estamos falando em batismo como sendo aquele sinal externo que formaliza o nosso relacionamento com o próprio corpo de Cristo. E você não pode imaginar que uma pessoa que verdadeiramente se converteu possa rejeitar o batismo. Como é que ela agora diz que algo aconteceu na sua vida, no seu coração, ela foi transformada, foi chamada das trevas para a luz, e agora ela não quer nenhuma ligação com o corpo de Cristo, que é a igreja. Isso acontece através do batismo. Quando eu falo sobre esse assunto, só me vem à mente a história de Constantino, o imperador romano, que tinha uma mãe crente. E ele venceu e se tornou imperador, e ele promulgou o Edito de Milão, fazendo com que agora o cristianismo deixasse de ser uma religião ilícita para ser uma religião lícita. Mas o bispo da época disse o seguinte: olha, o imperador se converteu, então foi propor para ele que ele fosse batizado. Ele pegou e disse: olha, não quero. Você não quer ser batizado? Não quer se ligar à igreja de maneira formal? Se tornar um crente comprometido com o corpo de Cristo? Ele disse: não. Eu só vou me batizar quando eu estiver no leito de morte. Aí fica uma dúvida. Será que de fato mesmo esse homem se converteu? Porque ele não quer ligação com o corpo de Cristo. Como assim? Jesus não autorizou esse tipo de crente. Crente que não quer compromisso com a igreja. Não existe. O segundo sacramento é a ceia, que Deus estabeleceu também para que através de uma dramatização daquilo que aconteceu no Calvário, o corpo de Cristo foi partido, o seu sangue foi derramado, e agora nós temos 2 elementos que simbolizam isso, e a nossa participação condigna na ceia do Senhor fortalece o nosso coração, a nossa fé. E nós devemos ansiar por participar da ceia do Senhor de forma correta, santa, digna, como a palavra de Deus nos prescreve. Mas eu não tenho interesse de participar da ceia. Como? É também alguma coisa que certamente Cristo
ficaria perplexo de alguém que diz que professa o seu nome, quer segui-lo e não tem interesse em participar da ceia. Também nós devemos ter cuidado com esse tipo de conduta. Irmãos, a comunhão dos santos, o quarto meio de graça que nos ajuda na nossa caminhada de santificação. Não existe crente sem igreja e não há a menor possibilidade de crescimento espiritual sem um envolvimento responsável com o corpo de Cristo. O Espírito que nos chama para pertencer a Cristo é o Espírito também que nos batiza no corpo de Cristo, para que através do nosso relacionamento de comunhão com aqueles que professam a mesma fé que nós, preste atenção nisso, nós tenhamos a possibilidade de dividir alegrias e tristezas com aqueles que estão na mesma caminhada que nós, rumo a Canaã celestial. O Espírito jamais salva uma pessoa para mergulhá-lo numa experiência espiritual egoísta, individualista, sem que essa pessoa seja chamada para experimentar comunhão com aqueles que professam a mesma fé que ela. Irmãos, negligenciar a comunhão dos santos, nós estaremos dando um tiro no pé, porque sem a experiência profunda na comunhão dos santos, nós não iremos crescer na estrada da santificação, como Deus espera que cresçamos. E por último, a providência divina. Olha que coisa interessante. Deus age de forma misteriosa, fazendo com que na nossa vida nós venhamos a experimentar situações favoráveis e situações adversas. Através desses dois tipos de experiências, Deus nos permite crescer. Ele opera através do seu poder para santificar a nossa vida. Eu repito, tanto em experiências positivas, quanto em experiências negativas. E você fica pensando assim, mas será que crente sofre? Crente sofre. E você vai ver na história bíblica os homens mais consagrados que você tem nas Escrituras foram homens submetidos a terríveis pressões. Você vai ver Davi no Antigo Testamento, o homem segundo o coração de Deus. E você vai ver no Novo Testamento o maior intérprete da graça de Deus, que foi o apóstolo Paulo. Todos dois nos mostram um catálogo impressionante de sofrimentos, nos fazendo crer que a fé não é um salvo-conduto para que possamos evitar as dificuldades próprias da existência. Todos aqueles que são crentes passam por dificuldades ao professarem a fé no Salvador. O salmista, no Salmo 119, verso 71, ele diz assim, olha, foi-me bom ter passado pelas tribulações, para que eu pudesse compreender os teus caminhos. Foi-me bom. Irmãos, qual a importância da santificação? A terceira pergunta. E não há como exagerar esse item. A santificação, ela autentica a experiência do crente com Cristo. Preste atenção. Nós já vimos aqui que todas aquelas doutrinas que nós já tivemos a oportunidade de considerar, elas não nos ajudam a aferir se uma pessoa é crente ou não. Lembra da história que eu contei domingo passado? Uma pessoa me perguntou, pastor, às vezes eu tenho muita dúvida
se eu de fato sou um eleito. Eu disse, olha, você escolheu a doutrina errada para aferir se você é crente ou não. A doutrina da eleição não serve. A doutrina da regeneração também não serve. A doutrina da conversão também não serve para testar se alguém é crente. Mas quem sabe a doutrina da justificação, a grande doutrina da reforma, também não serve. Aí talvez você pergunte por quê? Por duas razões. Porque você não pode voltar no tempo. Todas essas doutrinas que eu mencionei, elas são atos que foram processados no passado e você não pode voltar no tempo. Mas eu vou dar uma chance para você. Eu vou colocar você num túnel do tempo e você vai voltar lá no dia 4 de fevereiro de 1988, dia da sua conversão. Hipoteticamente, você se converteu em 4 de fevereiro de 1988. Hipoteticamente, nós vamos voltar lá. E aí você volta lá. No dia que você se converteu, como é que você vai penetrar no íntimo da pessoa para saber se ela ganhou uma nova natureza? É a regeneração. Não tem como verificar isso, ainda que você volte no tempo. Como é que você vai verificar, aferir de forma segura se a pessoa passou pelo arrependimento e pela fé? É a conversão. Não tem como, não tem um aparelho. Não tem aparelho para isso. E como é que você vai investigar agora o tribunal divino para saber se a pessoa foi justificada, ainda que você voltasse no tempo? Não tem como. Então a eleição, a regeneração, a conversão, a justificação não servem para nós. Deus não estabeleceu essas doutrinas para que nós verificássemos se nós somos salvos ou não. Mas talvez você pergunte, não tem jeito de eu verificar se eu sou crente ou não? Aí eu disse para a pessoa que me perguntou, tem. E eu vou fazer isso na forma de pergunta. Você é um santo? Aí eu sei se você é crente ou não. Se você puder responder se você é santo. Porque a única doutrina que serve para nós verificarmos se uma pessoa verdadeiramente é crente é essa daqui. A doutrina da santificação. Através da santificação, nós autenticamos, nós carimbamos a nossa condição de servos de Cristo, de pessoas que foram chamadas das trevas para a sua maravilhosa luz. A santificação dignifica a nossa profissão de fé. Quanto mais santos, é óbvio que você vai concluir isso. Quanto mais santo você for, mais o seu testemunho vai ser digno de confiança. Quando você for um homem de palavra, quando da sua boca não sair palavras chulas, torpes, quando os valores que você manifestar na sua vida forem os valores do reino de Deus, as pessoas vão a cada dia se convencendo mais de que verdadeiramente você passou por um processo transformador. A sua profissão de fé, ela vai ganhando força, vai se transformando num testemunho digno de confiança. A santificação não apenas confirma que de fato nós somos crentes, mas faz com que a nossa profissão de fé para os outros soe como verdadeira, autêntica, digna de confiança. Irmãos, a santificação nos torna úteis no serviço de Cristo. Preste atenção que o padrão do ministério terreno de Cristo foi servir. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E na medida que nós nos aproximamos de Jesus, na caminhada da santificação, na medida em que a sua natureza é revelada em nós,
nós vamos nos tornando mais úteis dentro da esfera do seu reino. Nós vamos deixando o ócio espiritual. Preste atenção. Eu me esqueci de falar isso hoje pela manhã. Você quer um conceito completamente errado de igreja? Eu vou dar um conceito completamente errado de igreja. Igreja é um lugar onde a gente vai, ouve uma boa mensagem e não faz nada. E sai daqui para viver durante a semana a vida moral e espiritual de forma correta. Então você vem aqui só para ouvir uma boa palavra e vai embora para viver a sua vida. É como se a igreja fosse uma espécie de posto de combustível, onde você vem recarregar as suas baterias para você viver a vida cristã, depois lá fora, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você for, de forma correta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E não tem nada para fazer no reino de Deus? Você não vai empregar seus dons? Você não vai servir na igreja? Você não vai estar envolvido em nada? Essa igreja não foi a igreja que Jesus estabeleceu. Porque o padrão do próprio Salvador foi servir. Servir. Jesus tinha uma SAF. Lucas capítulo 8, verifique lá no início do capítulo. Lá tinha uma sociedade de mulheres que serviam a Cristo com seus bens, que acompanhavam Jesus durante seu ministério terreno. E você vai ver o padrão das igrejas no Novo Testamento, os crentes servindo, compartilhando. Leia no início de Atos, quando eles partiam pão de casa em casa, repartiam as suas alegrias e tristezas. Naquele momento, no pós-Pentecostes, eles experimentaram um grau tão grande de consagração que eles venderam tudo e compartilharam entre todos os membros da igreja as suas propriedades, num momento incomum, ímpar, da história da igreja. Preste atenção, igreja não é só para a gente vir aqui, recarregar as baterias e ir embora. Igreja é para a gente frequentar, fazer parte e servir. Esse é o padrão que nós temos nas Escrituras. Irmãos, nós precisamos professar uma fé na qual nós podemos dizer: eu tenho um lugar no reino de Deus onde eu exercito os meus dons, onde eu contribuo com aquilo que Deus me deu de capacitação espiritual. Há um número imensurável de novos convertidos que precisam de apoio. E aí você vai ajudar esses novos convertidos. Esposas que estão começando o casamento, que precisam de ajuda daquelas mulheres mais experientes. A Bíblia diz isso. Homens que precisam estimular outros homens para que possam avançar na vida espiritual. Serviço. Irmãos, é assim que nós observamos a vida da igreja no Novo Testamento. Não é uma comunidade ociosa, pelo contrário, é uma comunidade extremamente operante, como foi a vida do próprio Salvador que instituiu a igreja. E por último, a santificação, ela aponta ao céu para os servos de Cristo. Preste atenção, quando você chegar na porta do céu, de São Pedro pedir o seu bilhete, não, ele não vai estar lá. Né? Mas se isso fosse possível, alguém estivesse na porta do céu para pedir o bilhete, alguém que estivesse na porta não iria pedir o bilhete da sua profissão de fé. Eu lhe garanto.
Se tivesse uma pessoa na porta do céu para fiscalizar a entrada daqueles que desejassem entrar, essa pessoa não iria pedir a comprovação de que você realizou atos espetaculares, operou milagres. Não seria esse tipo de bilhete para entrar. Mas certamente iria ser perguntado para você se você foi submetido a um processo de santificação. É a palavra de Deus que diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, seguir a santificação, sem a qual não há possibilidade de nós almejarmos o céu. Preste atenção nisso, que há uma certa lógica. Como é que você espera ir para o céu sem ser um homem santificado? Não dá. Porque você vai chegar no céu, e o céu é um lugar onde você tem as realidades espirituais num grau máximo. E se você não for um homem santificado, você estará lá como alguém que não tem uma natureza compatível com aquele lugar. E a pergunta é simples: como é que você, sem uma natureza compatível com o lugar, vai poder usufruí-lo? O bispo Riley disse: olha, é impossível. E ele, na sua genialidade, ele diz o seguinte: olha, se fosse permitido que um homem não regenerado fosse para o céu, ele pediria desesperadamente para sair de lá. Porque para um homem não regenerado, o céu é insuportável. Porque o céu é onde você tem as realidades espirituais na sua plenitude. E essas realidades espirituais só podem ser usufruídas por quem tem uma natureza compatível, uma natureza santificada. É por isso que a santificação é o único bilhete de entrada para o céu. Irmãos, e quanto mais santificado for um homem aqui na terra, mais ele irá experimentar satisfação na sua vida. Tem muita gente que está desesperada atrás de felicidade. Eu gostaria tanto de ser feliz, de viver uma vida de abundância, no sentido existencial. E você vê tantas e tantas pessoas procurando em muitas coisas o verdadeiro sentido para a existência. Não vão achar. O único lugar, ou a única pessoa na qual nós encontramos plenitude de vida é em Jesus Cristo. E quanto mais santificados, mais nós seremos felizes aqui neste mundo. Mais nós teremos os nossos parafusos apertados, os nossos grilos equacionados. Como é que você quer equacionar seus grilos? Sem Cristo, sem santificação. E a terceira e última coisa: quanto mais um homem for santificado, mais ele estará preparado para partir deste mundo de forma consolada. Você não vai encontrar na história da igreja nenhum servo de Cristo que tenha vivido corretamente a vida com Deus, que tenha chegado no final dos seus dias desesperado. Pelo contrário, todos os testemunhos no leito de morte de pessoas que verdadeiramente seguiram a Cristo são testemunhos encorajadores. Agora eu recomendo que você leia testemunhos de não crente. Tem muita gente grande aí na história.
que desandou a boca, falando mal de Deus, praguejando contra a igreja, dizendo as piores coisas da Bíblia. E você vai ver essas pessoas no leito de morte, desesperadas. E alguns testemunhos são interessantes. Alguns disseram o seguinte: olha, eu gostaria de ter apenas mais uma semana de vida para dizer tudo o que eu disse. Não dá mais tempo, meu irmão. Eu queria apenas 5 dias para eu rasgar tudo que eu escrevi. Não dá mais tempo. Você perdeu tempo. 5 minutos para que eu possa fazer uma revisão de todas as tolices que saíram da minha boca. Não dá mais tempo. E essas pessoas morreram e foram condenadas eternamente. A santificação nos prepara para uma entrada abundante no reino da glória. E quais são os frutos da santificação? O cultivo consciente da vida devocional. Quem nasce de novo, nasce para a vida de devoção, de comunhão com Deus. A experiência concreta de luta espiritual. O Evangelho que diz: se você abraçar Cristo, você não vai ter mais sofrimento. O Evangelho pare de sofrer, é falso. O crente é reconhecido como alguém que foi matriculado numa guerra. Mas eu não pedi para entrar numa guerra. Mas você foi matriculado na guerra. E agora você vai lutar contra o pecado, você vai lutar contra o mundo, e você vai lutar contra o adversário da sua alma, que é Satanás. Não tem como. E em alguns momentos da sua vida você vai ver essa guerra mais branda. Em outros momentos essa guerra vai irromper com mais vigor. Mas a vida cristã é uma guerra constante, não tem tréguas. Porque a carne não nos oferece nenhuma espécie de acordo. O mundo não faz nenhuma concessão para nós, muito menos o adversário das nossas almas. E é interessante, vou lembrar mais uma vez aquilo que disse o bispo Riley: é melhor a guerra na companhia de Deus do que a paz na companhia do diabo. Maravilhoso isso, né? Eu prefiro guerrear a minha vida toda na companhia de Deus. Ele há de me sustentar e agir na sua providência para comigo, do que eu experimentar a paz, a falsa paz, na companhia daquele que é o adversário da minha alma. E a participação na comunhão dos santos. A vida cristã é inevitavelmente comunitária. Nós dividimos alegrias e tristezas com aqueles que professam a mesma fé que nós. E demonstramos amor pelos perdidos. Depois que a mulher samaritana se converteu, em João capítulo 4, ela disse: olha, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura este o Cristo? Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você consegue reconhecer alguns traços semelhantes ao caráter de Cristo na sua vida? Consegue reconhecer isso? De todos os meios de graça, palavra, oração, ceia, a comunhão com os santos, de todos os meios, qual é o mais difícil para você? Qual é aquele que você observa com mais dificuldade? Precisa de mais disciplina? Você já tem uma natureza compatível
para usufruir do céu? Um coração que ama aquilo que Deus ama e aborrece aquilo que Deus aborrece? E por último, em que estágio você está no fruto do Espírito? É ainda uma flor, o fruto do Espírito na sua vida? É um fruto novo já? Ou é um fruto adulto? Espero que não seja um fruto maduro. Ou que aqueles que atingem a maturidade do fruto estão para serem promovidos à glória celestial. Há 4 estágios e você precisa identificar em que estágio você está. Deus eterno, nós queremos te dar graças pela tua misericórdia que um dia nos atraiu, nos arrancando das trevas para a tua maravilhosa luz. Queremos te dar graças pelo teu poder que operou em nós aquilo que nós não seríamos capazes de realizar. E louvamos o teu nome, Senhor, pela maneira como o Senhor nos tem guardado, sustentado na tua providência, nos permitindo experimentar alegrias e tristezas no meio da nossa caminhada aqui neste mundo. Mas o teu Espírito tem nos fortalecido para que sejamos capazes de guardar a fé, de combater o bom combate, de ficar firme até o último momento da nossa existência aqui neste mundo. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as dádivas imerecidas que temos recebido das tuas mãos tão generosas. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor, e pedimos que aquilo que acabamos de cantar seja uma realidade na nossa própria vida. Ajuda-nos para que possamos avançar nessa caminhada da santificação, lançando mão daqueles meios de graça que o Senhor estabeleceu para nós, a fim de que em cada momento da nossa vida, sejam quais forem as circunstâncias, nós possamos tributar a honra, a glória, o louvor ao teu bendito nome. Essa é a oração, Senhor, que te fazemos agora nesta noite. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível, imensurável do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor, não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Diante do que dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.